hoje, no seu autodesenvolvimento, vai te fazer deixar o resultado na mesa. É isso mesmo. Nessa live estarei esclarecendo para vocês aí todos os conceitos sobre autodesenvolvimento e algo que não é falado, o seu autoconhecimento. Sejam muito bem-vindos. Segundou e é o momento que iniciamos a nossa semana com o intuito de estarmos tendo aprendizado. Uma semana que se passa, a gente pega e começa a analisar, bom, por que eu não consegui chegar próximo ao resultado que eu queria? Isso é basicamente o autoconhecimento. O autoconhecimento nada mais é do que entendermos o porquê não conseguimos atingir uma meta, um objetivo que traçamos em nossa vida. Aqui lido muito com a galera do emagrecimento, né? Que vocês querem o resultado. E o que mais vejo nas pessoas é buscar o autodesenvolvimento através de algum profissional, através de um conhecimento, de um estudo novo. E tudo isso é muito importante. A gente precisa do autodesenvolvimento para que a gente possa aí estar mais próximo do resultado que a gente almeja. Mas sabe o que acontece? Acredito que a maioria de vocês já passou por isso. É a seguinte questão. Quando a gente busca um novo conhecimento, a gente não interpreta como esse conhecimento nos dará acesso para que possamos estar concluindo. Vou trazer um exemplo que eu acredito que vocês vão se identificar. Vocês mesmos ou algum amigo, algum conhecido, algum parente que tem mais de uma faculdade, só que não exerce nenhuma dessas funções? Você já pensou naquela pessoa? Bom, seguinte, quando a gente foca em saber coisas novas ou até mesmo estar pulando de galho em galho, a gente nunca percebe a diferença se a metodologia que estamos fazendo vai nos beneficiar e também como isso pode nos influenciar, porque quando você não tem uma percepção de autoconhecimento, você não sabe nada de você. E nessa busca de autoconhecimento, eu, assim como vocês, hoje busco autodesenvolvimento em tudo, porém sempre me analisando e vendo exatamente o que é necessário para que eu possa estar atingindo um novo conhecimento. Bom, seguinte, vamos colocar aí que a maioria das pessoas hoje está bombardeada de informações, bombardeadas de dietas que trazem um excelente resultado, mas a maioria dessas dietas que vocês veem, ou até mesmo projetos, desafios, elas são cabível à sua rotina hoje? O que essas pessoas estão pregando como um jejum intermitente de várias horas, você já fez e dentro desse segmento você percebeu que aquilo não era para você? Bom, o autoconhecimento é a gente mensurar, passar com a peneira o que realmente é verdade e principalmente não existe uma verdade única, uma verdade, uma vertente de dieta, uma religião que seja. Ela traz diversos pontos que conectam pessoas. Então, só de você entender que não existe uma verdade absoluta, você já está tendo o seu autoconhecimento. E dentro do seu autoconhecimento, você começa a sentir que você pode realmente dar um próximo passo. O que acontece com a galera do autodesenvolvimento? São pessoas que buscam a alegria. Um momento extremamente eufórico, extremamente superficial, que só vai te dar o benefício no momento que você fizer algo. Se você passa a entender que existe uma busca muito maior, que é sobre felicidade, e a felicidade traz a sua individualidade. Para cada pessoa, a felicidade representa algo. E quando a gente está em busca de algo superficial, um conhecimento raso,
a gente passa a não conseguir adaptar a nossa rotina e não gerar a longo prazo o resultado que a gente almeja. Então, quando a gente parar com um novo conhecimento, coloque esse conhecimento de uma forma que seja coerente à sua realidade para que você possa estar executando. A maioria das pessoas hoje estão se desprendendo desse autoconhecimento interno, que é através do autoconhecimento, estão focadas no seu autodesenvolvimento. O fato é, resumidamente, olhe para dentro. Olhe para dentro de você para que você possa estar elevando um próximo nível dentro de qualquer etapa e processo da sua vida. O que essas pessoas que acabam não conseguindo estar evoluindo vem diante, principalmente, as suas dificuldades e também os seus bloqueios. E se a gente fala de bloqueio, é lógico que falaremos sobre crenças limitantes. Quem de vocês aí na live tem o conhecimento sobre crenças limitantes? A própria palavra já vai entregar o que de fato é. Mas o que de fato é a crença limitante? Eu vou contar uma história para vocês. Bom, eu me lembro que quando eu era mais novo, criança, o irmão do meu pai, que é meu tio, que não é mais presente aqui em vida, ele teve um acidente de moto. E com isso, com esse acidente de moto, na família toda gerou um bloqueio muito grande com a moto. A moto é perigoso, pessoas que têm moto realmente estão prestes a morrer. Começaram a ter um certo pensamento sobre um sentimento que elas tiveram. Como que funciona a crença limitante? Bom, primeiro é a crença, depois vem o sentimento, depois o pensamento e depois o comportamento. Nesse ciclo desse acidente que o meu tio teve, as pessoas geraram um sentimento ruim, que foi a perda familiar, geraram um pensamento que a culpa foi da moto, como se a vida fosse baseada num veículo, tá? E Deus e tudo não tomasse conta de nada, sacou? Então, assim, quando a gente gera essa crença limitante, a gente tem que sempre ter o autoconhecimento, que eu sempre falo para vocês aqui sobre o que estamos falando hoje. O autoconhecimento é você analisar um fator sem julgar ou conectar outros fatores que isso te limita. É por isso a raiz desse pensamento de crença limitante. Então, o que acontece? Na minha família, desde a minha infância, era assim: Zander, você não vai ter moto. Moto mata. Moto mata. Só que se você começar a olhar, quantas vezes esse meu tio, em anos, que eu me recordo, eu era bem pequeno, ele já andou de moto, quantas vezes, e nunca aconteceu nada. Aconteceu, né? É um fato, uma fatalidade. Mas quantas vezes ele pegou a moto, fez o percurso dele em anos e uma vez aconteceu essa fatalidade? Entende? O autoconhecimento é você se prender a detalhes, análises, e não ser levado somente pelo seu sentimento, e sim pelo seu pensamento. Você tem que ser racional nessa hora. Bom, desde então, essa somatória de sentimentos mesclados com pensamentos me trouxe a entender que moto era algo perigoso. Só que aí acontece que vem a adolescência, né? Quem é adolescente aí sabe, a gente gosta de adrenalina e a gente quer realmente aí sentir as sensações que a vida nos permite. Nessa questão, aí eu comecei a ter amigos que tinham motos, a gente andava de moto e para mim tudo ok. Dentro desses anos que eu andei de moto, aconteceu um acidente que foi leve, foi uma caidinha que ralou o joelhinho só, certo? Isso não foi algo que me traumatizou, porque eu pensei, bom, quantas vezes já andei de moto? Dessas probabilidades que eu andei uma vez eu caí nem ralei tanto, talvez, se eu andar com prudência, eu posso estar conseguindo ter uma moto
e a moto ser segura. Você consegue entender que existem milhares, milhões de motociclistas que provavelmente já tiveram um leve acidente ou até nem tiveram, que eu já conheci pessoas que não tiveram acidentes de moto, um motociclista. Eu acredito que vocês aí também, alguma pessoa, algum familiar tem moto, anda na cautela, anda seguro, não faz loucura e tem tranquilamente um veículo seguro que pode levar ele para cima e para baixo. Entenderam? Então a crença limitante, ela nada mais é do que uma crença que agregamos diante a um comportamento e tudo diante a um sentimento, a um medo. Vocês conseguem conectar toda essa causa relacional que acontece entre esses fatores? E um fator muito, muito importante no seu processo de emagrecimento, você vai perguntar assim, Zander, mas o que uma crença limitante me faz estar deixando o meu resultado na mesa? O que acontece? Quando a gente começa o nosso autodesenvolvimento, algo externo que buscamos, como eu, você olha para mim e fala assim, Zander, eu estou interessado no seu desafio, eu estou interessado aqui na sua consultoria e eu gostaria de aprender. O que acontece? Quando você coloca esse autodesenvolvimento sem ter o autoconhecimento de questionar as coisas, você vem a mim com uma energia de querer mudar o mundo, a vida, sendo que você carrega uma crença, um bloqueio que você não consegue. Então, se você começar qualquer coisa comigo, com outro profissional ou qualquer pessoa, se você não vier com a mentalidade de quero aprender, vou me questionar, esse é o pulo do gato, vou me questionar a todos os conceitos. Porque quando eu te jogar uma nova realidade, você tem que se desprender, descolar do que você pensava e sentia. Porque se você vier com a mesma mentalidade de que você não consegue, de que tomar água é muito difícil, eu não consigo gerar uma frequência de ir na academia porque eu já tentei de tudo. Quem nunca falou isso? Eu já tentei de tudo. Esse é o pior drive mental que deve se existir se você quer dar um próximo passo. Não só emagrecimento, mas para qualquer coisa da sua vida. Se você começa uma nova etapa da sua vida, primeiro dia de trabalho, ou até mesmo você teve um relacionamento que foi tóxico, que te trouxe traumas. Se você começa um novo relacionamento pensando, bom, será que essa pessoa vai fazer o que a outra fez? É normal, né? A gente ter esses pensamentos. Tanto diante de um relacionamento, quanto também diante a parte do emagrecimento. Então, se você hoje quer buscar o seu autodesenvolvimento, que é através de estar mudando hábitos, você primeiro deve ter o autoconhecimento de destravar o que você já pensa sobre algo que você já fez. Em momento algum, em hipótese nenhuma, você se colocar a um momento de te jogar para baixo. Vou falar uma parada aqui para vocês, que é uma relação de volume de pensamentos com a relação do autoconhecimento. Seguinte, eu falei esses dias nos meus stories que um dado muito incrível que eu descobri estudando sobre mentalidade, sobre circuitos neurais, é mediante que a gente tem 70 mil pensamentos por dia. Isso te assusta? Isso traz para você um medo diante a quantidade? Porque eu não estou falando sobre qualidade, certo? A gente pensa muita coisa ao longo do dia. E o que acontece? A gente tendo esse volume, essa escala de 70 mil pensamentos, todos esses 70 mil
80% estão te jogando para baixo e 20% te levando para cima. Doideira, né? Pensa, você tá no seu dia. Vamos colocar no modo mais lúdico para vocês. Vamos imaginar que essas 70 mil pessoas são 10 pessoas, certo? Dessas 10 pessoas, tem 8 pessoas te jogando pra vala com medo, angústia, traumas, negatividade, vitimismo. Nem cabe na minha mão eu falar aqui para vocês. Dentro desses pensamentos, quando você quer quebrar uma crença limitante, não é algo sutil, não é algo fácil, certo? Mas é algo que todos nós conseguimos quando temos o autoconhecimento, certo? Então vamos lá. Você está no seu processo de emagrecimento, você contratou um personal, um coach, você contratou uma nova academia, e dentro disso você tem os seus pensamentos, certo? Os seus sentimentos. E nisso, se você não entrar com uma nova mentalidade, porque lembra, vão ser 8 pessoas falando sua cabeça. Não vai não, você já fez. Emagrecer não é pra você. Sabe aquele abdômen trincado que você quer? É só atleta que tem, é com bomba. É isso que todo mundo fala, não é? Ao seu redor, e ó que doido. É 8 pessoas falando na sua cabeça. Esquece os outros. 8 pessoas falando contra 2. Você pode escolher o time que você quer jogar. Se você escolher o time hoje, que é mediante a essas 8 pessoas, você vai estar no mesmo lugar que você está agora. Se você estiver hoje satisfeito, orgulhoso, não necessitando de estar evoluindo, parabéns. Pode ficar aí, ouça essas 8 pessoas. Essas 8 pessoas aí são os seus aliados e você pode dormir em paz, tranquilo, consciência limpa. Agora, se você está escutando essa live, tá com o seu propósito de evoluir, você quer dar um próximo passo na sua vida, você quer gerar hábitos, você quer trazer saúde, você quer ter longevidade, você não aguenta mais dor, você está inflamado e você quer esse novo conhecimento, você vai ter que jogar no time das 2 pessoas. Só que lembrando, tem 2 caminhos. Tem o atalho de você se manter fazendo do mesmo e aceitando o seu fracasso, ou você entrar no caminho certeiro, o caminho certo, para que você possa seguir adiante e dar um próximo passo. E aí é o time de menor pessoas, onde você vai ter que gerar mais energia, vai ter dor, vai ter crise. Faz parte do processo. Eu estou te trazendo a clareza para que você possa entender o que você está fazendo e qual o preço. E não é isso aqui, é isso aqui, ó. Qual o preço que você vai pagar para sair do buraco que você está hoje? E uma coisa eu falo para vocês, tem gente que fala assim, né? O fundo do poço chega ao fim. E eu discordo. Eu acho que o fundo do poço, se você entra, é lógico. Você tem uma mola elástica lá embaixo. Se você quiser mesmo de verdade, é um trampolim, tu bate e sobe. Agora, se você for levando a vida ali do jeito que dá, trabalhando aquela redução de danos mequetrefe, se eu como o chocolate, eu cortei o chocolate ao leite. Agora eu como chocolate amargo. Aí o que você faz de chocolate amargo? Come a barra toda. Por quê? É uma compensação que você gera na sua mente de que se o alimento é saudável, eu posso comer à vontade. Quem nunca fez isso? Eu já fiz isso. Todo mundo fez. Só que eu não tinha o conhecimento, a totalidade disso tudo, e foi por isso que eu resolvi estudar quantidades. E quando você estuda quantidades, você consegue encaixar tudo de mais limpo que puder, e aquela sujeirinha, sabe? Aquele açucarzinho, tu controla, tu não corta. Se cortar, você surta. Se você controla, você consegue colocar na sua dieta, consegue emagrecer, consegue ter saúde.
Porque saúde não é modelada só pelos alimentos que você come. Ela é modelada diante as quantidades que o seu corpo absorve. Faz sentido para vocês? Pois bem, vamos continuando aqui o processo. Dentro disso, quando a gente passa a ter esse conhecimento de crenças limitantes, a gente para de ser besta, de acreditar em todo mundo. A gente passa a testar novas coisas e ver se isso cabe na nossa rotina. Porque se você testa hoje algo que não cabe na sua rotina, quem me diz que isso é verdade ou eficaz? Porque cada um fala uma coisa. Então você pega, testa e vê. Isso funciona? Isso faz sentido para mim? Isso vai me trazer um resultado? Só que uma coisa eu te falo, esse questionamento não é algo simples. Esse questionamento é algo doído. A gente entra em crise, a gente fica, meu Deus, mas eu comprei aquilo, o cara falou aquilo, eu faço isso. É dolorido. Mudar dói. Sabe quando você é uma criança, um bebê? Por que você acha que o bebê chora? É todo dia dor de barriga? Não é. A criança, quando ela cresce o músculo, tecido, dente. É doloroso o crescimento. Não é algo sutil, maravilhoso. Igual, por exemplo, a Disney prega em seus desenhos aí, que a gente assistiu quando era novo. Tem nada a ver com isso. Crescimento é doloroso. A gente deixar uma crença de lado que a gente pensa e sente é doloroso demais. Pensa uma pessoa que carregou 20 anos dentro do seu pensamento, dentro da sua execução profissional, que o certo era um método de dieta. Aí esse cara se conecta com um novo conhecimento que invalida tudo que o cara fez em anos, milhares de pacientes. Imagina a sensação desse profissional ao chegar nos próprios pacientes, porque os novos ainda é mais de boa, mas pensa aquele cara que fez um conteúdo volumoso em rede social, o cara defende uma causa, e aí ele se depara com uma seguinte questão. Bom, foi comprovado que tudo que eu falei não é real. A crise do cara, a crise faz reflexões. A crise faz você dar um próximo passo. E quando na crise você observa novos meios, aí o jogo vira. Porque você começa a enxergar que você pode ser melhor. E para você sair dessa crise, impulsionar lá no topo, você vai precisar de ter autoconhecimento de si próprio, de testagens e, de fato, romper suas crenças limitantes. Romper a crença é algo que vai te permitir a ter novos horizontes. Você vai enxergar a vida de uma maneira que você consegue ter o entendimento de tudo sem se categorizar com nada. Porque você está no momento de autoconhecimento. O autoconhecimento é um momento que você abre o leque de oportunidades, começa a enxergar novos conhecimentos, aprender novas filosofias e o principal, te elevar como um ser pensante. Não adianta hoje a gente ver aí diversos profissionais no mercado defendendo rios e causas, sendo que eles nem sequer fazem isso. O que vai... Qual a credibilidade profissional que tu tem de pregar aos seus pacientes e clientes algo que você não faz? Você entende? E a pessoa que tem o autoconhecimento, ela vê esse profissional e fala: tá doido? Tá maluco? Eu vou colocar a minha mente, o meu ser, dentro de um profissional que não é capaz de nem conduzir a própria vida? Só que no autodesenvolvimento, tu vai fazer o quê? Ah, deixa eu olhar aqui os seguidores desse profissional. Deixa eu ver aqui o que ele fala. Às vezes o que ele fala é atraente. Só que aí a hora que você põe o autoconhecimento na parada, você fala assim, peraí.
Uma coisa eu falo para vocês que dá para refletir e também ter uma peneira muito boa em relação ao autoconhecimento, que seria um filtro próprio nosso. Não tem uns filtros aqui do Instagram que tu se embeleza de acordo com o seu dia ou de acordo com o seu desejo? Pois bem, existe um filtro aqui também na nossa mente, que é através do quê? Peguem essa reflexão. Existem 1000 formas de estar trazendo atalhos e caminhos que são ruins. Existe uma única forma de você seguir o caminho correto. Quando você estiver nessa encruzilhada de vou para o lado B ou lado A, esse lado A ele é único, é um caminho único, é alguém que fala assim, como eu, se hidrate, cuide do seu sono, se alimente bem, treine. Caminho único. Agora, aquele caminho que ele acaba sendo atraente. Você come tudo que você quiser, aqui você perde 10, 20 quilos em balanço. A minha dieta é a dieta mais barata que existe. Quando você vê que tem várias camadas, vários caminhos, não caiam nessa furada. Porque o caminho verdadeiro é único e a sua mente vai filtrar da seguinte maneira. Tem duas vozes. Se você parar para refletir hoje, existem duas vozes que te assombram. E não são espíritos malignos, são o seu pensamento e o seu sentimento. Cada um em cada pó. Sabe aquela voz de euforia que vem em prol de aquela excitação? Vamos para cima, eu quero fazer isso, eu quero uma academia nova, eu quero o corpo dos sonhos. Essa voz é a voz da euforia, que é uma voz que vai ser leve, macia. É o que você quer ouvir. Sabe quando você fala um negócio para você mesmo? Que você já quer ouvir isso? Que é isso mesmo, é isso mesmo. Eu já sabia. Essa é a voz da euforia. Agora vem a voz da sua consciência. Só que ela não vem gritando com energia igual essa. A mil, vamos, vamos, vamos. Não, essa voz é aquela assim, ó, é um ruído. Mas você tem certeza? Ou você acha que é certo isso? Sabe aquele ruidinho baixo, 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 baixo? É essa a voz que você tem que escutar. Essa é a voz do autoconhecimento que você desbloqueia no momento que você sai do barulho. Sacou? Quando você tá no meio, no barulho, tu não vai ouvir nada. Tu não vai ouvir nada. O que que lá atrás, ó, época de televisão, o que que eles fazem ali a televisão? A televisão era um veículo de propagandas de empresas que queriam vender alguma coisa. E aí eles pensaram, se a gente ficar pondo só propaganda, não existe entretenimento. O que podemos fazer para entreter as pessoas? Trazer a realidade delas paralela. Então vem filmes, vem novelas, seriados, tudo a mesma coisa, certo? O jogo da atenção hoje não é tanto mais para TV, né? No máximo a gente está aí numa plataforma de YouTube, Netflix, querendo ou não, acaba até o YouTube sendo uma rede social. Pois bem, o que acontece? Todas as empresas hoje, elas estão massivamente te chamando, vem para o desenvolvimento, vem para o desenvolvimento, vem para o meu produto, vem para o meu serviço, tudo externo. Eles estão querendo tirar sua atenção para você desprender do seu autoconhecimento, de você não questionar, de você não filtrar, de você não ouvir a vozinha ali, o ruído. Eles só querem a gritaria de propagandas, anúncios, a venda de coisas que são extremamente falidas, tá? Quer emagrecer rápido, o detox que perde 20 quilos. Quem de vocês nunca ouviu isso? Lembra até na época da televisão, só que eu ainda acho que na televisão era menos sofisticado, sabe? Era assim, mostrar o produto. Hoje em rede social, meu amigo,
O negócio é fora da curva. Tá todo mundo metralhadora, metralhadora de conhecimento, de desenvolvimento. E você fica onde nisso tudo? Eles querem você aqui. Eu falo por conta própria. Se para você hoje o meu conteúdo não te agrega, você precisa de autoconhecimento, não me assista. Desligue o Instagram, delete. O foco que eu tô aqui é o despertar, é o acordar. E se para você, pelo menos nesse primeiro momento, é um momento que você tem que, bom, o que o Zander falou faz muito sentido. E se é um autoconhecimento, eu vou fazer igual ele falou. Eu vou testar. Então, vamos testar. Não depende de rede social, certo? Eu dependo, então eu tenho que estar aqui gerando isso para vocês. Só que em algum momento da minha vida eu fiz isso. Eu me desprendi de tudo. Eu morava em Minas, eu falei, eu quero sair daqui, eu quero conhecer coisas novas. Foi doído? Foi. Tinham pessoas que eram meus amigos e eu gostava. Só que no momento que eu desprendi, eu não ouvi a gritaria, não, fica aqui, bro, é da hora e tudo mais. Eu ficaria, só que eu quis estar desconectando. Me desconectei, vim pra cá, encontrei a mulher da minha vida, o Tre, encontrei o meu propósito de trabalho e encontrei o meu autoconhecimento na crise. Crise. Eu não estava felizão. Nossa, vou para outra cidade. Vou começar a parte do meu trabalho. E para quem não sabe, eu mudei muito a questão do meu trabalho desde a minha formação até hoje. Foi disruptiva a minha mudança. E quem está aqui vendo hoje, agora, essa live, eu te garanto, se você colocar daqui 1 ano, 2 anos, vai ser mais disruptivo ainda. Por quê? O foco do autoconhecimento, onde eu me internalizei, eu descobri quem eu sou. E hoje a gente vive num mundo onde as pessoas são réplicas. Você está copiando um player que faz alguma coisa. Você não é autêntico. A sua autenticidade é o seu brilho, é a sua vida. E as pessoas, as empresas, rede social, tudo isso está trazendo para você estar ofuscando o seu real brilho. Porque você está todo o tempo na tela, 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 tela. Que momento que tu para, fecha o olho e te escuta? A gente vive hoje, graças a Deus, as coisas estão mudando, tá? Porque eu lembro, quando eu era mais novo, meditação era coisa do diabo. Vocês estão entendendo? Não, isso aí é um negócio de energia, não sei o quê. Só que hoje está difundindo. E o principal, eu testei, eu fiz. Isso é um absurdo de top. Você se escuta. Em algum momento do dia você sai de tela e se escuta. Você fala, nossa, eu senti isso no meu dia. Mas por que eu senti isso? Aí você começa a pegar o histórico da parada. E quando você pega o histórico, você pega a raiz de tudo, você passa a ter o autoconhecimento. Como disse, o autoconhecimento não é algo leve, não é algo simples, sutil, é algo que dói, porque vai ter crenças, assim como eu tive lá do meu passado de moto, que a moto era um perigo, então eu achava que todo mundo tinha moto, não eram boas pessoas. Você entende? Que um único pensamento, uma única crença, te gera um sentimento e tu carrega por anos. E o mais doido, por você não ter o autoconhecimento, tu carrega isso em anos, não reflete e toca a vida desse jeito. Tu tem uma vida, uma chance. Tu vai tocar como? Tu vai tocar seguindo a manada, seguindo o que te falaram, ou tu vai viver a experiência de fato? Tu hoje tá no momento da sua vida que você tá insatisfeito com o seu corpo. Você se olha no espelho, talvez não se reconheça tanto, ou fecha os olhos, tô olhando no espelho, fecha o olho. Tu não quer ver. Entende? Você tá indo contra o seu autoconhecimento, preso numa matrix onde a empresa tá te
colocando aí diversas medicações, diversos suplementos, diversos manipulados, é isso que emagrece. E aí você vê a pessoa da moda tomando também e você fala, como essa pessoa consegue tomar isso, emagrecer e ter resultado? Sabe por que essas pessoas têm esse resultado? Porque antes de tomar uma medicação, antes de se vincular a uma empresa que dá um produto para ela, a maioria dessas pessoas já tem o resultado. A empresa chega, conecta com você e tu divulga o produto. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou uma dessas pessoas. Empresas vêm a mim para divulgar um produto, eu já tenho o resultado e eu potencializo o uso de um produto para as pessoas que querem ter um resultado maior. Quer dizer que tudo que eu divulgo é fake? É falso? Claro que não. Só que para você chegar num nível de usar tal recurso, às vezes você precisa antes ter um aprendizado, ter uma jornada, ter um caminho. E tudo isso que você vai fazer vai te proporcionar sim um resultado. E aí depois você dá o próximo passo. Como que a gente tira uma lição de tudo isso? Autoconhecimento. Se você tiver com foco hoje somente em estar se desenvolvendo em qualquer camada da sua vida, profissional, pessoal, relacionamento, finança, se você ficar só pulando de galho em galho em cada método, em cada aplicação, você sempre estará com a crença limitante de que tudo que está no mercado não funciona. E não é que o produto ou serviço da pessoa é ruim. Por que você não para pensar um pouco no seu autoconhecimento de entender que crenças limitantes te impedem de dar o próximo passo? E uma coisa, a única coisa que mata uma crença limitante: resultado. Se você tem uma crença hoje que de fato algo é um empecilho para você, se você ter resultado, essa crença morre, essa crença acaba. Só que antes do resultado vem a crise. Então você precisa estar em crise. Todo mundo fala, mas a crise é negativa. Mas mudar novos hábitos é ruim, é difícil. O que na vida hoje que você fez, que você não passou por um sacrifício? Pensa Jesus, pô. Todos os grandes mentores da vida, eles estavam em crise para que depois eles puderam ter o acesso a um próximo nível. Então, se você hoje fecha os olhos para o espelho, fecha os olhos para a balança, ou se você nem se mede, como que você vai analisar se você precisa mudar ou não? Como que você vai olhar um alimento que é extremamente ultrapalatável? As empresas fazem isso para que você possa estar comendo esse alimento, sendo saboroso, sendo prazeroso, só que uma coisa eles não conseguem. Tudo isso, todo esse sabor vai te reter líquidos e te acumular gordura. Isso aqui é externo, tá? Estético. Por dentro, vai acabar com toda a parte circulante do seu sangue, das suas veias, colesterol, triglicérides, diabetes, tudo isso eles não conseguem. Por quê? Eles querem te vincular a alimentação ao uso de fármacos. No momento que você tem esse autoconhecimento, você passa a entender, bom, se eu fizer boas escolhas alimentares, se eu tiver bons hábitos, eu vou estar isento de estar preso nessa matrix de alimentos ótimos, ótimos em quesito ultrapalatáveis, né? Que é aquela sensação magnífica, aquela explosão de sabores, só que em prol vem a medicação e você passa a ter o autoconhecimento de pode ser
que comer saudável não me dê esse prazer, esse êxtase. Só que a vida é êxtase. A vida é estar totalmente em euforia, entenda. A euforia é a alegria. E alegria e felicidade são distintas. A felicidade é sobre você ser. Ser. Agora, a alegria é você ter. Quantas pessoas precisam de estar morando numa casa extremamente gigantesca? Ou estar tendo o melhor carro? Ou estar na balada e precisar de algum recurso para que possa ter a euforia? Mas aí, na balada, acaba, o efeito da droga diminui e tu se encontra na merda. E por que que as pessoas que buscam a alegria, picos, elas nunca estão satisfeitas com nada? Porque elas estão focadas no ter. Agora, se você joga o jogo do desenvolvimento, o seu autoconhecimento, você começa a gerar hábitos. O jogo é hábito. No momento que tu se hidrata, no momento que tu dorme bem, no momento que tu coloca uma meta alimentar e faz. Ah, meu amigo, isso é felicidade. Tu gerar algo que possa ser cumprido e o melhor, tu faz. Sabe aquela semana que tu faz tudo certinho, bonitinho? Ou nem isso. Sabe aquele dia que tu coloca, tu projeta o dia. Tu se hidrata bem, come bem, treina bem, vai, descansa. Você fala, nossa, que dia foda. Isso é felicidade. Felicidade é plenitude. Não é algo que a gente atinge. A gente se mantém em constância busca e todos os méritos, todos os esforços que você faz diante ao único objetivo, que é você se sentir bem, isso de fato te faz ter a felicidade e em prol ter um resultado. Entenda um conceito que é muito eficaz para qualquer coisa. Você não precisa estar feliz para ter o emagrecimento. Você precisa emagrecer para que depois você tenha a felicidade. Porque emagrecimento é um feito. Emagrecimento é algo que você consegue, porém, por crenças limitantes de estar buscando só autodesenvolvimento, você não conecta com o seu ser, com a sua plenitude interior para que você possa dar um próximo passo. E o próximo passo será dolorido, porém existem meios que podem diminuir a sua dor e esse meio eu pensei em você, que é diante ao nosso desafio de 7 semanas, onde lá você estará passando pelo seu processo de autoconhecimento, porque você vai quebrar todas as suas amarras e entender que é possível sim conectar alimentos prazerosos, é possível sim ter um entendimento sobre hidratação e o sono e a sua grande importância no processo. E o principal de tudo isso, você tem um guia, um mapa onde você vai nível por nível. Então você não precisa sair pesquisando 1000 coisas. Tá tudo que eu falo, tudo que eu faço com os meus pacientes, tudo extremamente facilitado para que você possa deixar as suas crenças pessoais de lado, entrar nessa bolha de transformação, você ser disruptivo na sua vida com pequenos pilares, com pequenos hábitos, que neles eu te garanto, se você traçar esses hábitos como algo que você quer evoluir de fato, você vai evoluir. E a felicidade do seu emagrecimento será essa consequência. Agradeço a todos por mais uma live aí. Espero que possa estar desbloqueando vocês em relação a muito mais, né, do emagrecimento, porque já está recheado de pessoas
falando que é certo, falando que é errado, mas ninguém está parando para pensar que a mudança maior que você pode fazer não é sobre conectar elementos que estão no ar, e sim conectar com o seu eu, conectar com a terra, para que você possa gerar raízes, estar evoluindo de acordo com o que você merece e com o que você é. Uma ótima segunda-feira, uma semana de muitas vitórias, e por aqui começamos com foco total. Pra cima. Deus abençoe.